Fala galerinha, tudo bem? Estamos de volta aqui no Tudo Mastigado. Lembrando, meu nome é Felipe Souza da Rocha, professor de Química, e a gente acabou de assistir uma aula maravilhosa aí do professor Mamá, ok? E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e finalizar o nosso conteúdo de estequiometria hoje, ok? Então preste atenção na resolução desses exercícios, volte o vídeo se não estiver entendendo, mande a sua pergunta aí nos comentários, beleza? Então vamos lá para a tela para ler a nossa questão número 10 aí, beleza? Enem. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação, o ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que. E aí a gente tem as alternativas A, B, C, D e E aí, tá bom? Liberação de oxigênio, coeficiente estequiométrico para a água. E o que acontece? Olha para cá, olha aqui no quadro. O que a gente falou na estequiometria? A gente começou a ver as grandezas químicas na nossa primeira aula. Volume molar, massa molar, constante de Avogadro, massa e por aí vai. Quantidade de matéria, tranquilo? Na segunda aula a gente começou a ver os passos da estequiometria. E nesses passos a gente tem que no primeiro passo escrever a equação química. E eu lembro que eu falei para vocês que a única equação química que vocês têm que saber de cabeça é a reação de combustão completa. E eu vou colocar de novo aqui no quadrinho para vocês lembrarem, ok? Reação de combustão completa, ok? Que também pode ser chamada de oxidação total ou simplesmente queima do nosso combustível. Aqui no nosso exercício, ele está falando aí que meio da combustão do octano. Então, o que a gente tem que lembrar da reação de combustão completa? Olha só, nós sempre vamos encontrar um combustível mais o que a gente chama de comburente, formando sempre na reação de combustão completa dióxido de carbono e água, CO2 mais água. Essa reação que eu vou fazer o balãozinho aqui para vocês não esquecerem mais, é a nossa reação de combustão completa. Vocês não podem esquecer de fazer essa equaçãozinha. E basicamente o que ele quer nessa questão? Que você saiba a reação de combustão completa. Porque, como eu tinha dito, o combustível sempre vai estar no texto. O comburente, para nós, sempre será o oxigênio presente no ar atmosférico. Então, ó, oxigênio sempre estará, CO2 sempre estará, água sempre estará. A única coisa que muda é o nosso combustível, que no caso é o nosso octano, C8H18, que ele falou no nosso texto. Então, C8H18 mais O2 formando CO2 mais água. Primeiro passo da estequiometria. Segundo passo, balancear a nossa equação, ok? E a gente vai observar que nesse exercício
somente o balanceamento da equação. A gente vai parar no segundo passo. A gente só vai precisar fazer até o segundo passo, ok? Então vamos lá. Qual é o princípio do balanceamento? A quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes tem que ser necessariamente a quantidade de átomos que eu tenho nos meus produtos. Ou seja, se eu tenho 8 carbonos nos reagentes, eu necessariamente tenho que ter 8 nos produtos. Só que quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho CO2. Professor, esse 2 multiplica o carbono também? Não, tá bom? A molécula de CO2 é dessa maneira, ok? Eu só tenho um carbono na molécula de CO2. Então, qual é a pergunta que a gente se faz? Em busca sempre do maior. 1 vezes quanto vai dar 8? 8. Então, a gente vem aqui e coloca 8. Só que, no momento em que a gente coloca esse 8 aqui na frente do CO2, eu vou estar multiplicando a minha molécula inteira. Então, eu vou ter 8 carbonos, balanceei os carbonos, só que agora eu vou ter quantos oxigênios? 16. 8 vezes 2, 16 oxigênios. Aí você anota no cantinho para você não esquecer. Beleza? Seguindo, quantos hidrogênios a gente tem nos reagentes? 18. E nos produtos? Somente 2. Sempre em busca do maior. Então a gente vai fazer o quê? 2 vezes quanto vai dar 18? Isso, 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Igualei a quantidade de hidrogênios. Balanceei a quantidade de hidrogênio. Só que esse 9 está multiplicando a molécula de água inteira. 9 vezes 1, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui. 9 vezes 1, 9 oxigênios nas moléculas de água agora. Concordam? E aí, quantos oxigênios eu tenho nos meus reagentes? Somente 2. E nos meus produtos? Com os coeficientes de apostos, eu tenho 16 mais 9. Portanto, eu tenho 25 oxigênios nos produtos. Então, eu necessariamente tenho que ter 25 nos reagentes. 2 vezes quanto vai dar 25? Vixe, Felipe. Se eu faço 2 vezes 12, dá 24. Se eu faço 2 vezes 13, dá 26. Então, eu vou colocar aqui 12, olha só, hein? 12,5. Você pode pensar assim? Você pode pensar assim, tá bom? Só que, o que acontece? A IUPAC, ela prefere que a gente coloque, tá bom? Ela dá esse padrão que nós coloquemos aqui números fracionários. Então, eu colocaria aqui, à luz da regra da IUPAC, 25 sobre 2. 25 sobre 2 vezes 2, 25. Só que 25 dividido por 2 é quanto? 12,5. Então, para acelerar o nosso processo, para acelerar o processo de vocês na resolução da questão, o que a gente pode fazer? Pensar em números decimais, ok? Mas, se a questão estiver pedindo o número fracionário, não se assuste, beleza? Então, vamos voltar lá nas alternativas e observar o seguinte. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que, no processo, a liberação de oxigênio sob forma de O2. Olha aqui no quadro comigo, galera. O oxigênio, ele está do lado dos reagentes ou do lado dos produtos? Dos reagentes. Se está do lado dos reagentes, ele não é liberado, ele é consumido para formar CO2 e água. Então, a alternativa A está completamente equivocada, ok? Volta lá, alternativa B. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 do octano. De novo aqui no quadro. Qual é o coeficiente estequiométrico que acompanha aqui a água? 9. No octano é 1? É 1.
Só que na água aqui tá 9 e ele falou que era 8. Então a B também está errada. C. No processo há consumo de água que haja liberação de energia. Galera, de novo. A água está sendo produzida, ela está sendo formada, ela está no lado dos produtos. Então ela não está sendo consumida, como diz a nossa letra C, ok? Então a letra C também está equivocada, porque a água está sendo formada. Letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. Se a gente olhar aqui no quadro, no nosso balanceamento, o coeficiente estequiométrico de O2 é de 12,5 para 1 do octano. Então a alternativa certinha aí é a letra D. Vamos conferir a letra E só para ter aquela certeza. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano. E a gente olha aqui no quadro que o do gás carbônico, o coeficiente do gás carbônico é 8 e não 9, como ele quer na letra E. Então a alternativa certa é a alternativa D para essa questão aí. O que eu tive que fazer? Saber a reação de combustão completa e balancear. Beleza? Não esqueçam disso, ok? Vamos para outra questãozinha lá na tela. Questão extra aí pra gente, ok? Tirada diretamente do Enem. O que acontece? Vamos ler aí a questãozinha. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, sulfeto de zinco, tá? Tá entre parênteses aí. De pureza, 75%. Gente, olha aqui para mim. Viu? Pureza. O que você tem que fazer? Circular, porque você é obrigado a utilizar a pureza. Lembrando que a pureza é a sua primeira regrinha de 3, é a sua primeira relação estequiométrica, ok? Então circula 75% de pureza aí e volta comigo na tela. Considere que a conservação do minério em zinco metálico tem rendimento nesta sequência de equações químicas. Gente, olha para mim de novo. Se viu pureza, circula. Se viu rendimento, faz o quê? Circula também, tá? Você é obrigado a utilizar tanto pureza quanto rendimento. E nessa questãozinha aí, você vai ter que usar os dois. Obrigatoriamente, vai ter que fazer a pureza no início e o rendimento no final. Beleza? Volta aí na tela. E aí a gente tem essas duas equações aí. Já eu escrevo ali no quadro pra gente. Considere as massas molares. Ele forneceu as massas molares pra gente. E o que acontece? O enunciado. Que valor mais aproximado de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfalerita? Então ele quer saber a massa de zinco produzida a partir da esfalerita, que é o ZnS, beleza? Então olha aqui no quadro, só vou apagar aqui pra gente ter um pouquinho mais de espaço para resolver essa questão, tá bom? O que acontece? Antes de resolver a questão, eu vou escrever aqui, ó, as nossas equações para a gente não ficar voltando na tela o tempo inteiro. Sulfeto de zinco mais 3 de zinco mais 2SO2. E a outra equação que a gente tem é óxido de zinco mais
monóxido de carbono, formando zinco metálico e CO2. Ele já forneceu para a gente as equações escritas, estão aqui, e ele também já forneceu o balanceamento dessas equações. Tá vendo que eu tenho dois zincos aqui nos reagentes, na primeira equação? Nos produtos eu também tenho dois zincos. 2 enxofres, S, aqui eu tenho 2 enxofres. 6 oxigênios, 4 aqui, mais 2 aqui, 6 oxigênios, balanceadinho. Um zinco, 2 oxigênios, 2 oxigênios, um carbono. Sempre confira o balanceamento das equações que ele fornecer, ok? Sempre confira. E aí, quais foram os dados que ele nos forneceu? Pureza de 75%, rendimento de 80%, e ele falou que ele de 100 quilogramas, ok? E aí o que ele pediu? De zinco. Eu aconselho você sempre fazer isso. Escrever no cantinho as informações pertinentes à resolução do seu exercício e daí começar a fazer as relações estequiométricas, ok? Além disso aqui, que eu não vou escrever, ele forneceu aí na questão, são as massas molares, ok? Mas antes de fazer relação estequiométrica, antes de usar a pureza, eu quero mostrar o seguinte para você. Você está vendo que 100 kg dessa substância que estou circulando aqui de amarelo, quilogramas de esfarelita. E ele está me pedindo a massa de zinco. A massa de zinco. A relação deles é de forma indireta. Eles não estão relacionados na mesma equação química. O que muita gente poderia fazer? Tá? Daria certo, mas gastaria um tempo maior. Iria relacionar o sulfeto de zinco com o óxido de zinco. Observe aqui, vou até circular de outra cor, marronzinho. Esse óxido de zinco aqui, ó, é o que une essas duas equações. Tá vendo que eu tenho um óxido de zinco aqui nos produtos e óxido de zinco aqui nos reagentes? O que acontece com a explicação disso? Eu tenho dois sulfetos de zinco reagindo com O2, produzindo 2 mols de óxido de zinco. Quando esse óxido de zinco é formado, ele reage com o monóxido de carbono e forma o zinco. Ah, professor, a estequiometria aí está um pouco diferente, ó. Aqui eu tenho 2 óxidos de zinco e aqui eu só tenho 1. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Não necessariamente. O que você pode fazer? Tentar relacionar o sulfeto de zinco diretamente com o zinco, ok? Não perca tempo. Olha só, observe comigo. Você tem 2 mols de sulfeto de zinco formando 2 mols de óxido de zinco. Se eu tenho 2 mols de esfarelita formando 2 mols de óxido, quer dizer que 1 mol de esfarelita forma 1 mol de óxido de zinco. Se eu tiver outro mol, vai formar outro. Se eu tiver outro, forma outro. Então quer dizer que a reação 2 para 2 é o mesmo de eu dizer que a reação é de 1 para 1. Então se eu chegar aqui e falar para vocês, um sulfeto de zinco forma um óxido de zinco, eu vou estar errado? Não, vou estar certinho, vou estar simplificando a minha vida. E observe o seguinte na equação de baixo. Tá vendo que eu tenho um óxido de zinco formando 1 mol de zinco? Então a reação de baixo também é de 1 para 1. Então basicamente eu vou ter isso aqui, ó. Um sulfeto de zinco formando
um óxido de zinco que forma um mol de zinco. Se eu conseguir fazer a leitura desses coeficientes estequiométricos dessa maneira aqui, eu consigo fazer o quê? Otimizar o meu tempo. Porque eu só vou precisar relacionar o sulfeto de zinco com o zinco metálico. Eu vou precisar fazer outra regrinha de 3. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu tenho que fazer, tirar a pureza. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho 100 kg de esfarelita. Então, 100 kg tá para 100%, que é o meu total, tudo que eu tenho. Só que a pureza diz que eu tenho 75% somente. Isso aqui vai dar exatamente 75 quilogramas. Beleza? 75 quilogramas de esfarelita. Aí ele me forneceu o quê? Como é que eu consigo relacionar uma molécula com a outra na estequiometria? A partir das massas molares. E ele me deu aí, massa molar da esfalerita, 97 gramas por mol. Só que como a gente está usando somente um mol, como a gente fez essa leitura aqui dos coeficientes estequiométricos, 97 gramas. O mol corta com mol. Qual é a massa molar de zinco? 65 gramas. Ok? A massa molar, esses dois valores estão aí no exercício. Ele forneceu para a gente. Ok? Qual é a massa que eu tenho de esfarelita? 75 quilos. Então, embaixo da esfarelita, eu vou botar 75 quilogramas. Isso aqui vai dar quanto? X. Vai dar o quê? 75 vezes 75 dividido por 97. Isso vai dar um valor aproximado de 50 quilogramas. Galera, olha a sacanagem do Enem. Vamos aí para a tela para nós olharmos as alternativas. Letra D. Acabou. Passei para outra questão, questão fácil, tá? Primeiro, esse raciocínio dos coeficientes estequiométricos, olha para mim. Esse raciocínio dos coeficientes estequiométricos não é um raciocínio fácil. Eu aconselho que você volte o vídeo, tente raciocinar isso aí. Segundo, tiramos a pureza. Achamos 50 quilos. Não acabou o exercício. Porque eu tenho que tirar quem? Tem que fazer a relação do rendimento. Ok? Eu poderia ter formado 50 quilos. Só que eu formei uma massa menor. E eu tenho que saber quão menor foi. Então, o que a gente vai fazer? Outra relação estequiométrica. 50 quilos, que foi o que eu achei ali. Que eu poderia ter formado. Está para 100 quilos, 100%, tá bom? 50 quilos está para 100%, só que o rendimento é de quanto que ele me forneceu? 80%. Então eu vou ter 80% está para X. X vai dar qual? Qual o valor? 80 vezes 50 dividido por 100. Isso vai dar um valor de 40 quilogramas. Então, em vez de nós marcarmos a letra D, nós teríamos que ter marcado a letra C, tá bom? Olha aí comigo na tela. 40 quilos. Está o quê? Letra C. Tranquilo? E olha só, ele pediu aí no enunciado em quilogramas e a gente determinou a massa em quilogramas. Beleza? Quantas regrinhas de 3 eu fiz aqui? Quantas relações estequiométricas eu fiz? Uma da pureza. Duas foi a relação de esfarelita com zinco. E a terceira do rendimento. Beleza? Primeira, pureza. Segunda, a relação entre o produto e o reagente. E a terceira, o rendimento. Ok? A gente cortou uma relação que a gente deveria ter feito.
Vai dar o mesmo valor? Vai, só que a gente gastou um tempo muito menor, beleza? Então vamos lá para outra questãozinha bacana. Vamos lá para a tela. Perdão. Outra questão extra aí, hein? Essa questão é legal. O que que acontece? Deixa eu só pegar um outro giz branco aqui. Fechou. O ácido acetil salicílico, AAS, massa molar igual a 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando o ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. E aí a gente tem o ácido salicílico, o anidrido acético, formando o ácido acetil salicílico e um subproduto que é o ácido acético, ok? Após a síntese, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, antimicrobiano, antitrombótico, o ácido acetil salicílico é utilizado como medicamento nas formas de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 50 miligramas de substância, de 500 miligramas de substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Ok? O que nós temos aí? Nós temos uma relação, uma questão de estequiometria. Vou apagar aqui o quadro para dar luz nessa questão para vocês tentarem resolvê-la aí. Se vocês não conseguirem, vocês mandem o seu comentário aí no Face, pode mandar lá no Messenger também, no privado, tá bom? Que a gente responde para vocês. Mas nós precisamos que vocês tentem resolver as questões também. Beleza? O que acontece? Ele me deu... Eu não vou escrever a equação inteira aqui, só vou escrever o que nos interessa, que são o ácido salicílico e o ácido acetil salicílico. Maravilha. Beleza? Tá na nossa equaçãozinha aí. Reagente formando produto. O que acontece, que eu quero que vocês entendam? Ele me deu as massas molares. A massa molar do ácido acetil salicílico, que é igual a 180 gramas. E ele me deu a massa molar do ácido 138 gramas por mol. Mais na nossa questão, vamos lá para a tela. Aproximadamente 50%. Você vê no cantinho anota rendimento, 50%. E ele te deu também a massa de 500 miligramas da substância. Então você vem aqui, ó. Não te deu rendimento. Você tem que usar rendimento. E é sempre a sua última relação estequiométrica. Não se esqueça disso. O que ele forneceu aí? Fabricar um lote de 900 mil
comprimidos de acordo com a especificação do texto. Uma massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregado. Claro, o que vocês têm que fazer? Transformar 500 miligramas. Você pode escrever isso agora, você pode escrever isso para depois. Mas qual é o seu principal objetivo? Você tem uma massa. Essa massa tem de quê? Ácido acetil salicílico utilizado como medicamento nos comprimidos, nos quais é empregado tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Tá bom? Essa massa aqui é a massa de AS, que é o nosso produto. Esse aqui. Então, a sua relação estequiométrica, o que você vai fazer? 138 gramas, ó. Vai montando aí, tá? Só vou falar. 138 gramas por mol. Tá para 180 gramas por mol. Assim como 500 miligramas vai estar para X. Ele quer saber a massa de quem? De ácido salicílico. Beleza? Quer saber a massa de ácido salicílico. E aí o que vai acontecer? Você vai achar a massa de ácido salicílico. Só que essa massa, ela vai ter que ter, na verdade, um rendimento de 50%. Só que olha o seguinte, aqui é que entra o tchan da questão. Eu vou tirar o rendimento dos reagentes. Lembra que o rendimento é relacionado aos produtos. Então, em vez de tirar aqui, ó, 500 miligramas, essa 500 miligramas aqui vai ser o quê? Vai ter um rendimento de 50%. Então, em vez de 500 miligramas, eu vou colocar aqui quantas? 250 miligramas. E aí, essa massa foi formada a partir de X de ácido salicílico. Beleza? E aí sim, 138 gramas para 180, 250 miligramas está para X. Você vai vir aqui e vai achar um valor de ácido salicílico. Beleza? Então, acabei fazendo a questão aí para vocês. Espero que tenham entendido. Tá? Estequiometria é muito importante para vocês. Na próxima aula a gente vai continuar fazendo exercício de estequiometria. Então, valeu, cuide-se e um forte abraço.